Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, conforme nós já dissemos, carta de Tiago, capítulo 2, e hoje nós vamos ler apenas 2 versos. Inclusive a nossa leitura devocional, ela foi proposital. Saímos também da sequência de João para podermos ler o texto que nós iremos considerar num sentido mais específico, mas podemos contextualizar essa passagem através do fato em si que nós temos lá no Antigo Testamento. Então, semana que vem, se Deus quiser, nós voltaremos com João. A leitura devocional hoje ela foi intencional para que a gente possa relembrar a história e assim podermos contextualizar a passagem que nós temos diante de nós. Tiago, capítulo 2, versículos 25 até o versículo de número 26. Todos assentados, acompanhem conosco a leitura desse trecho, Tiago 2, versículos 25 e também o versículo de número 26. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Até aqui, somente esses 2 versículos. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, meus amigos, a salvação, e vamos iniciar a nossa meditação fazendo esta afirmação, a salvação é uma obra graciosa que transforma radicalmente vidas. Eu vou repetir. A salvação é uma obra graciosa que transforma radicalmente vidas. Quando nós consideramos, meus irmãos, meus amigos, a obra benfazeja de Deus, vivificando pessoas mortas em delitos, vivificando pessoas mortas em pecados, nós percebemos o quão bondoso Deus é, o quão bondoso o nosso Senhor é. Mas não só isso. Quando nós meditamos nas mudanças, quando nós meditamos nas transformações práticas para toda a nossa vida, que essa vivificação produz, que essa vivificação gera, nós entendemos pelo menos um pouco da infinita bondade do nosso Deus, a infinita bondade do nosso Senhor. Percebamos que a salvação, e eu sempre gosto de reiterar esse fato, ela não é um fim em si mesma, não, muito pelo contrário. Na medida em que nós experimentamos a bondade de Deus, na medida em que nós experimentamos da sua bondade redentora, essa experiência, ela traz consigo transformações. Essa experiência, ela traz consigo mudanças que passam a ser visíveis, que passam a ser percebidas, não só por nós mesmos, mas também pelas pessoas que conosco convivem, ou pelo menos pelas pessoas que conseguem nos enxergar e nos ver um pouco. E aí, nós podemos nos perguntar, como é que se explica tudo isso? Como é que se explica esse benefício que nos faz viver de novo? Como é que se explica esse benefício que, em termos espirituais, nos vivifica, nos transforma, nos muda e nos muda completamente? Como? A salvação, repito, é uma obra graciosa de Deus que transforma e transforma radicalmente as nossas vidas ou a vida daquela pessoa que foi alcançada por ela. Nesse texto, meus irmãos, meus amigos, que nós acabamos de ler, nós encontramos uma narrativa acerca da exemplificação desse fato que nós estamos falando, dessa verdade que nós estamos defendendo nesse momento inicial da nossa meditação, ou seja, que a salvação é uma demonstração graciosa de Deus e que transforma radicalmente as vidas que por ela são e são alcançadas. Nesse trecho que nós lemos, versículos 25 e também o versículo 26, Tiago, meus irmãos, Tiago, meus amigos, está destacando o exemplo de uma determinada pessoa.
Tiago ele está destacando o exemplo de Raabe. Essa mulher, conforme nós vimos, não só em Josué, capítulo 2, mas de certa forma nós vemos aqui em Tiago, capítulo 2, versículos 25, versículo 26, essa mulher, irmãos, essa mulher, meus amigos, ela experimentou da salvação, e não só da salvação, ela experimentou das evidências reais, das evidências práticas que a salvação, ela promove e promove na vida de uma pessoa. E é interessante, irmãos, é interessante, meus amigos, nós observarmos que, não obstante a sua condição proscrita, essa mulher, no caso Raabe, ela achou graça diante de Deus, ela recebeu da salvação do Senhor e ela demonstrou na sua vida a diferença que a salvação, ela produz e produz na vida do ser humano. Então, o exemplo de Raabe, ele é tácito, ele é claro, ele é transparente nesse sentido. Ele comprova isto que nós estamos dizendo, ele testifica isto que nós estamos defendendo, que a salvação é uma obra graciosa que produz mudanças e mudanças radicais na vida daquela pessoa que a experimenta, no caso, na vida daquela pessoa que experimenta da salvação. Então, meus irmãos, meus amigos, através desse exemplo de Raabe que nós temos diante de nós, Tiago, ele chama a atenção dos seus leitores, e Tiago também nos chama a nossa atenção, mostrando que a fé salvadora, mostrando que a fé redentora, ela é comprovada, ela é testemunhada, ela é testificada através de ações e ações transformadoras. Essa é uma das teses, vamos assim dizer, que nós estamos defendendo, desde que nós iniciamos a considerar o capítulo 2 de Tiago. A salvação, repito, ela é uma obra transformadora e ela é comprovada através de mudança, através de diferença de vida da parte daquelas pessoas que experimenta, repito, dessa salvação. Assim, meus irmãos, assim, meus amigos, com a graça de Deus, nessa noite de hoje, nós veremos como a fé salvadora esteve presente na vida de Raabe, mas não só isso, nós também consideraremos nas obras que estiveram presentes na vida dessa mulher, que era uma meretriz, na vida dessa mulher que era pagã, mas, contudo, Deus a agraciou, fazendo com que ela experimentasse da sua salvação e que fosse vista na sua vida através de obras, através de ações que de fato ela tinha experimentado da salvação e da salvação do Senhor. Portanto, meus irmãos, meus amigos, o título da nossa meditação na noite de hoje é o seguinte: exemplo e evidências de uma fé operosa. Exemplo e evidências de uma fé operosa. Se você puxar pela memória, foi o mesmo título que nós demos quando nós meditamos sobre Abraão. Então nós não mudamos o título, até porque a conotação é a mesma, o propósito é o mesmo, mas nós vamos seguir. Exemplo e evidências de uma fé operosa. E aí, baseado nesses dois versos, versículo 25 e também o versículo número 26, eu queria compartilhar com os irmãos, eu queria compartilhar com os amigos pelo menos 3 pontos, pelo menos 3 verdades, explicando assim o texto e depois desdobrando essas verdades em lições práticas na reta final, na parte final da nossa meditação. E aí nós podemos nos perguntar, quais são então essas 3 verdades? Quais são então esses 3 pontos em relação a Raabe, esse exemplo, essas evidências de uma fé e de uma fé operosa? É o que nós iremos fazer com a graça de Deus a partir de agora. O primeiro ponto, meus irmãos, meus amigos, é este: exemplo de uma fé operosa, Raabe. Exemplo de uma fé operosa, Raabe. E eu queria chamar a atenção para a primeira parte do versículo 25. Pelo menos agora, a primeira parte do versículo 25. Olha aí na sua Bíblia, acompanhe conosco a leitura e posteriormente a explicação dessa primeira expressão.
Tiago, capítulo 2, versículo 25, a parte inicial desse verso. Diz-nos o seguinte, a palavra do Senhor: de igual modo, porque ele havia falado de Abraão, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe? De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe? O que é que nós temos aqui, meus irmãos? O que é que nós temos aqui, meus amigos? Aqui nessa primeira parte, nós vemos Tiago, inspirado por Deus, apresentando mais uma comprovação, apresentando mais uma prova das Escrituras, de maneira específica do Antigo Testamento, de quê? De que o perdão redentor, o perdão salvador que nós recebemos da parte de Deus, ele é obrigatoriamente manifestado através de obras. Não percamos essa ligação, não percamos essa junção. Na medida em que nós experimentamos o perdão de Deus, na medida em que nós experimentamos da sua salvação, esse fato obrigatoriamente nos conduzirá a manifestar essa realidade através de ações, a mostrar essa realidade através de obras. Conforme nós dissemos agora há pouco, depois de falar sobre o exemplo de fé de Abraão, depois de falar que a fé de Abraão ela era comprovada através das obras, Tiago diz: de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe? Então, apesar de ser mulher, o que dentro do seu contexto cultural era uma condição inferior, apesar de ser uma pessoa pagã, ou seja, Raabe ela era cananeia, apesar de possuir uma vida que não espelhava um respeito em relação às pessoas, o texto nos diz que Raabe ela era meretriz, Raabe ela era prostituta, ela foi perdoada por Deus, meus irmãos. Ela foi perdoada por Deus, meus amigos, e ela demonstrou esse perdão, ela demonstrou esse benefício através de ações, através de obras, através de atitudes, através de comportamento. Em relação a esse texto, um grande comentarista bíblico no passado, ele disse o seguinte, e aqui eu abro aspas para o comentário que ele fez: Tiago, propositadamente, colocou juntas duas pessoas tão diferentes em caráter para mostrar claramente que jamais ninguém, qualquer que tenha sido a sua condição, nação, classe ou posição social, foi considerado justo sem boas obras. Quem falou isso foi Calvino, há alguns anos atrás. Eu vou repetir. Tiago, propositadamente, colocou juntas duas pessoas, Abraão e Raabe, tão diferentes em caráter, para mostrar claramente que jamais ninguém, qualquer que tenha sido a sua condição, nação, classe ou posição social, foi considerado justo sem boas obras. É uma síntese maravilhosa do que nós temos aqui diante de nós. Então, meus irmãos, meus amigos, nós podemos concluir que a fé e as obras, elas são observadas. A fé e as obras, elas são vistas na vida de Raabe, conforme Tiago, ele coloca aqui, de maneira tão enfática, de maneira tão clara. A pergunta que Tiago faz, aqui nesse versículo 25, aponta justamente para essa natureza, aponta justamente para a natureza desse fato. É por isso que ele diz: de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Então, Tiago aqui, ele mostra, meus irmãos, Tiago aqui, ele mostra, meus amigos, que a postura de Raabe, uma postura que foi movida por fé, permitiu que Raabe, ela ocupasse um lugar juntamente com Abraão, de pessoas que experimentaram da fé salvadora e que comprovaram essa fé salvadora através das suas ações, repito, através das suas obras. Raabe, irmãos, Raabe, meus amigos, demonstrou sua fé no Deus de Israel e agiu através dessa fé,
agiu através dessa confiança. Assim como aconteceu com Abraão, Raabe colocou a sua fé em prática no seu cotidiano e sob condições precárias, sob condições difíceis, porque a Bíblia diz que ela corria e corria risco de morte. Mas mesmo assim, pela fé que ela tinha no Senhor, mas mesmo assim, pela fé que ela depositava em Deus, ela agiu e agiu consoante essa fé. E isso já nos leva a aprender, isso já nos leva a considerar que fé que é fé, meus irmãos, fé que é fé, meus amigos, é demonstrada através de ações sob condições nem tantas vezes favoráveis às nossas vidas. Raabe correu esse risco de vida, Raabe correu esse perigo, mas mesmo assim, pela fé que ela tinha em Deus, pela fé que ela tinha no Senhor, ela arriscou a sua vida, agiu em submissão a essa fé e comprova para todos nós que a fé, obrigatoriamente, ela traz consigo obras, atitudes, posturas, mudanças que confirmam justamente essa transformação. Portanto, meus irmãos, meus amigos, Raabe é mais um caso de fé operosa. Assim como aconteceu com Abraão, também acontece com Raabe. Deus, meus irmãos, Deus, meus amigos, não atenta para quem nós somos, não atenta para o que nós fizemos, uma vez que nós somos salvos. Deus, Ele exige de nós que nós tenhamos uma fé que age, que nós tenhamos uma fé que opera, que nós tenhamos uma fé que trabalha para confirmar que tal realidade, ou seja, a salvação, é um fato, é uma verdade nas nossas vidas. Então, em primeiro lugar, eu queria destacar um exemplo de fé operosa, no caso, o exemplo de Raabe, mas não só isso. Em segundo lugar, meus irmãos, meus amigos, eu queria que nós considerássemos um pouco a demonstração da fé operosa de Raabe. É o segundo ponto da nossa meditação, é o segundo ponto do nosso sermão, a demonstração da fé operosa que nós encontramos em Raabe. E aí, eu queria chamar a atenção para a segunda parte do versículo 25, Tiago capítulo 2, segunda parte do versículo 25. Que nos diz o seguinte, olha só o que nos diz a palavra, em relação a Raabe, ela foi justificada, ela demonstrou essa fé operosa, quando, Tiago prossegue, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Então, o que é que nós temos aqui, na segunda parte do versículo 25? Nós temos, meus irmãos, meus amigos, a comprovação que Tiago faz, inspirado por Deus, sobre a fé operosa que nós conseguimos observar, que nós conseguimos ver na vida de Raabe. Então, não foi uma fé apenas de palavras, não foi uma fé apenas teórica, mas a fé que Raabe teve em Deus foi uma fé que agiu, foi uma fé que operou. E qual foi a operação dessa fé em si? Quando ela acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Então, a obra específica a que Tiago se refere em relação a Raabe aqui foi justamente esse fato. O fato de Raabe acolher os espias enviados por Josué, que vieram à terra de Jericó, que era a cidade em que habitava Raabe, para observar aquela cidade, que posteriormente seria invadida, que posteriormente seria adquirida, vamos assim dizer, pelo povo de Israel. Então, o que foi que Raabe fez? Raabe, ele escondeu dos soldados da cidade aqueles emissários, livrando assim aquelas pessoas da morte. Quando nós lemos lá em Josué capítulo 2, sobretudo nos versículos 3 a 6, eu vou pedir que você, mais uma vez, abra a sua Bíblia nesse texto. Fizemos essa leitura devocional, mas como são muitas informações, eu aqui queria fazer uma ligação com o texto, destacando aqui alguns pontos que são mais relevantes, chaves na compreensão do que Tiago aqui nos ensina acerca de Raabe. Olha só a postura que Raabe teve. Olha só como ela demonstrou a sua fé no sentido operoso, no sentido efetivo. E quando foi que isso aconteceu?
quando ela livrou da morte os emissários de Josué que foram observar a cidade de Jericó. Repito que posteriormente seria invadida por Israel, ela seria vencida por Israel e Israel ali iria estender as suas fronteiras. Josué capítulo 2, versículos 3 até o versículo número 6. Josué 2, versículos 3 até o versículo 6. Olha só o que diz aqui. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Então essa foi a obra de Raabe, que é destacada aqui por Tiago. E através dessa obra, ela confirmou a fé. E é interessante, meus irmãos, que essa obra aqui foi um ato de obediência de Raabe. Foi um ato de obediência e de temor que Raabe ela teve em relação a Deus. Ela confiou no Deus dos hebreus e ela temeu a esse Deus, de sorte que ela livra os enviados de Josué. Por quê? Justamente por causa dessa esperança, justamente por causa dessa fé que ela passou a depositar no Senhor. Eu não sei se vocês perceberam, mas quando nós olhamos nesse mesmo capítulo 2 de Josué, sobretudo nos versículos de 9 a 11, você vê qual era a perspectiva, você vê qual era o entendimento que Raabe passou a ter de Deus e por isso levou com que Raabe agisse e protegesse os enviados de Deus à sua cidade. Olhem só o que ela diz aqui, ó. Josué capítulo 2, versículos 9 até o versículo 11. Veja se não é uma pessoa que passou a confiar em Deus. Veja se não é uma pessoa que passou a ter fé salvadora no Senhor. Olha só o que ela diz. Josué 2, versículos 9 até o versículo 11. E lhes disse, no caso Raabe: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Ela tinha consciência que Deus tinha dado a terra de Jericó. E que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o fizestes aos reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Versículo 11. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. E agora preste atenção para essa declaração final do versículo 11 e conclua se de fato Raabe não passou a ter uma fé salvadora no Senhor. Olha só o que ela diz: porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ninguém, meus irmãos, sob condições naturais, iria fazer uma declaração como essa. E movido por essa confiança que Deus, em relação a Deus, o Deus que está acima do céu, o Deus que está embaixo da terra, ninguém iria fazer isso se não fosse transformado. Raabe foi. Ela foi mudada, ela foi transformada e ela agiu de acordo com a sua fé, ela agiu de acordo com a sua esperança, porque fé que é uma fé que age, fé que é uma fé que trabalha. E aí quando você olha lá em Josué capítulo 6, versículos 22 a 23, Josué capítulo 6, versículo 25, você vê que de fato Raabe, ela foi guardada, ela foi preservada e ela passou a habitar entre o povo de Deus, ela passou a habitar entre o povo de Israel. Depois faça esse exercício, Josué capítulo 6, eu não vou ler aqui por causa do tempo, versículos 22, versículo 23, o livramento de Raabe, e no versículo 25 nos é testemunhado que Raabe, depois disso, passou a conviver com o povo do Senhor. Então, o que é que nós temos? Nós temos esse fato. Quando você crê em Deus, quando você tem fé em Deus,
quando essa fé é uma fé salvadora, ela vai ser vista. E vista através de quê? Através de obras. Vista através de quê? Vista através de ações. Então, a demonstração operosa da fé de Raabe ocorre em sua postura, em seu comportamento de temor a Deus, arriscando a sua própria vida, mas livrando os emissários do Senhor. Então, como é que Raabe demonstra ter essa fé operosa? Como é que Raabe demonstra ter essa fé viva? No fato dela ter arriscado a sua própria vida e na confiança do Senhor ter livrado os seus emissários, ou seja, as pessoas que foram espiar a terra de Jericó. Contudo, meus irmãos, antes de acabar esse segundo ponto, eu queria fazer duas observações. Quem veio para a escola dominical agora está lembrado do que eu estou falando. Eu queria fazer duas observações dentro desse item, para que a gente possa entender melhor essa história e entender melhor essa questão de Raabe. A primeira delas, a primeira observação, é mostrar para vocês as consequências positivas quando você age com fé salvadora. As consequências positivas quando você tem uma vida de obediência a Deus, quando você tem uma fé operosa como Raabe teve, quando você coloca a sua fé em Deus em prática e você pratica a sua fé se sujeitando, temendo e obedecendo a Deus. No caso específico de Raabe, ela desfrutou pelo menos de duas bênçãos. No caso específico de Raabe, ela desfrutou pelo menos de dois benefícios. O primeiro deles, ela foi elencada entre os heróis da fé que nós temos em Hebreus capítulo 11. O primeiro benefício é que Raabe, ela foi posta entre os vários exemplos de fé que o autor aos Hebreus, no capítulo 11, ele destaca. E aí eu peço a vocês, sem desmarcar Tiago 2, a abrirem as suas Bíblias em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Versículo de número 31. Primeiro benefício que experimenta aquela pessoa que tem uma fé operosa. E não é pouca coisa não. Olha só o que acontece aqui em relação a Raabe. Hebreus capítulo 11, versículo 31. Olha que Hebreus capítulo 11, você tem aí toda uma lista de vários servos do Senhor, a começar dos mais antigos para os mais recentes, que destacaram a sua vida, a confiança em Deus. E aí Raabe entra nessa lista. Olha que coisa maravilhosa. Olha que benefício. Olha que bênção. Olha só o que é dito em relação a ela. Hebreus capítulo 11, versículo 31. Olha só o que diz. Pela fé, Raabe, a meretriz, a Bíblia não esconde a condição dela, a prostituta, literalmente falando, não foi destruída com os desobedientes. E por que isso aconteceu? Porque acolheu com paz aos espias. Demonstrou através de obras a sua fé. E foi colocada onde? Foi colocada na galeria da fé. Mas se não bastasse esse benefício, se não bastasse esse privilégio, tem um outro que eu julgo ser bem mais importante do que esse aqui. E olha que esse aqui já é grande demais. E qual é o benefício? O outro benefício de Raabe, pelo fato dela ter agido com fé, pelo fato dela ter colocado a sua fé em prática, ela fez parte, meus irmãos, meus amigos, da genealogia do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. Abram aí, Mateus capítulo 1. Desculpem estar lendo esses textos, geralmente eu não gosto de ficar passando muitas passagens bíblicas, eu gosto de me ater ao texto em si, mas a realidade exige que isso possa ser feito, certo? Mateus capítulo 1, versículos 5 e 6. Aqui você tem, não é? A genealogia do nosso Salvador. E Raabe entra nessa genealogia. Olha que coisa fantástica. Olha que coisa maravilhosa. Agiu com fé. Teve sua fé operosa. Foi introduzida, não só na galeria da fé, mas foi introduzida na genealogia do nosso Salvador. Olha só o que diz aqui Mateus. Mateus capítulo 1, versículos 5 e 6. Salmão, ao que tudo indica, Salmão era um dos enviados que guardou e protegeu, que Raabe protegeu. Foram dois. Ao que tudo indica, um deles era Salmão e posteriormente acabou casando com Raabe.
é uma coisa não comprovada biblicamente em si, né, que Salmão era um dos enviados, mas o que tudo indica que de fato ele era uma dessas pessoas. Então diz: Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher, Urias. E aí vai chegar onde? Vai chegar em Jesus Cristo. Olha só, olha que coisa maravilhosa. E o que é que a gente aprende com isso, meus irmãos? Que quando você age com fé, quando você tem uma fé operosa, não se preocupe, as bênçãos vão vir. Talvez a gente não saiba quais são, mas elas virão. No caso de Raabe, olha só esse registro, para a vida toda. Para a vida toda, quer seja aqui em Hebreus, quer seja aqui em Mateus, a Bíblia diz que uma mulher, apesar de ser cananeia, apesar de ser prostituta, mas foi alcançada pela graça de Deus, e essa graça fez com que ela mudasse a sua vida, e essa fé que ela possuiu no Senhor, fez com que ela fosse operosa, e por isso recebesse todos esses destaques que a palavra de Deus aqui lhe dá, conforme nós acabamos de considerar. Então, era a primeira observação que eu queria fazer. A segunda observação, que talvez você tenha se perguntado, porque muita gente se pergunta, é o fato de Raabe ter faltado com a verdade em relação aos enviados do rei da sua cidade. Isso é claro, você não tem o que esconder. Isso é claro, é narrado de maneira muito clara nas Escrituras Sagradas. E como é que a gente explica isso? Simples, meus irmãos, simples, meus amigos. Sob contexto de guerra, como acontecia aqui no caso de Raabe, foi permitido, no caso dela, que agisse dessa forma e nem por isso ela perdesse a sua salvação, nem por isso a sua atitude fosse desmerecida. Foi o que aconteceu com Davi, conforme nós vimos hoje pela manhã. Não era um contexto normal que ela faltou com a verdade, mas um contexto de guerra, onde para que ela pudesse existir, para que ela pudesse viver e, sobretudo, para que o plano de Deus pudesse ser cumprido em relação à vitória sobre Jericó, ela agiu e agiu com aquele expediente. Não que isso em si seja correto, mas sob estas condições, ao que tudo indica, justificou a sua atitude. Tanto é que a Bíblia registra que essa postura que ela teve foi uma demonstração de fé prática, uma demonstração de fé operosa, que fez com que ela fosse introduzida na galeria de Hebreus 11 e também na própria genealogia do Salvador. Há muitas explicações. Esta me parece a mais favorável, a mais satisfatória, e me apega a ela para que assim a gente possa ver que a atitude em si não foi errada em virtude do contexto de guerra que Raabe estava vivendo dentro daquele conflito de Israel com Jericó. Então, eram essas duas observações que nós queríamos fazer. Agora sim, meus irmãos, agora sim, meus amigos, o terceiro ponto. Nós já vimos, em primeiro lugar, o exemplo de fé operosa, Raabe. Nós já vimos, em segundo lugar, a demonstração de uma fé operosa no caso de Raabe. E agora, em terceiro lugar, eu queria que nós considerássemos a vitalidade de uma fé operosa. Em terceiro lugar, a vitalidade de uma fé operosa. E agora, eu queria que nós acompanhássemos a leitura do versículo 26. Tiago, capítulo 2, para quem fugiu do texto, Tiago, capítulo 2, versículo 26. Vamos voltar à passagem que nós estamos considerando, a vitalidade de uma fé operosa. Diz o seguinte a palavra: porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Repetindo, porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. O que é que nós temos aqui, meus irmãos? O que é que nós temos aqui, meus irmãos, meus amigos? Aqui nós vemos Tiago falando da fé que é viva, e isto acontece quando é vista através de obras. Repetindo, Tiago fala aqui da fé que é viva, e essa fé é vista através de obras ou através das obras. E aqui, no versículo 26, Tiago ele faz uma comparação entre a fé sem obras com o corpo sem espírito. Da mesma forma, meus irmãos, da mesma forma, meus amigos, que um corpo sem espírito, ele está sem vida. Um corpo sem espírito, ele está morto
a fé que não é vista através de obras é uma fé morta. É uma comparação que ele faz. Olha, para que um corpo seja vivo, ele precisa de um espírito. E para que uma fé seja vista ou viva, ela precisa de quê? Ela precisa de obras. Então ele faz essa comparação para que isso pudesse ficar mais claro. E é interessante, meus irmãos, meus amigos, que lá em Tiago, capítulo 2, versículo 17, Tiago ele já tinha alertado esse fato, dessa fé, dessa fé sem obras ser morta. Olha só o que diz aí, Tiago, capítulo 2, versículo número 17. Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas qual é a diferença em si? Do versículo 17 para o versículo 21. Simples, meus irmãos. Aqui no versículo 21, melhor dizendo, aqui no versículo 26, Tiago, ele aprofunda essa questão. E nesse aprofundamento da questão, ele mostra a causa dessa fé ser morta. Por que essa fé é morta? Porque ela não tem obras. Aqui Tiago, repito, ele especifica a causa da morte dessa fé. Por que ela é morta? Porque ela não tem obras. E o que é que isso nos mostra? O que é que isso nos ensina? Que fé e obras, meus irmãos, fé e obras, meus amigos, elas são inseparáveis. Você não pode separar essas duas coisas, a não ser que você conceba que um ser humano possa ficar vivo sem que haja ou estando ausente o espírito do corpo. Não há. O que determina que nós estamos vivos é o nosso espírito estar no nosso corpo. Na medida que o nosso espírito sai, estamos mortos. Da mesma forma, na medida em que a nossa fé não é acompanhada com obras, essa fé é o quê? É uma fé morta. Então, fé e obras, elas são inseparáveis. A fé, ela é companheira das obras e as obras, ela é companheira da fé. É por isso que para um crente, não dá para ele não ter essas obras que comprovam essa fé. Obrigatoriamente, essas obras, elas devem estar presentes. E obras, conforme nós falamos, não apenas obras de misericórdia, que é o que Tiago está falando, desde o início do capítulo 2, mas toda e qualquer atitude de obediência, assim como aconteceu com Abraão. Toda e qualquer atitude de temor, assim como aconteceu com Raabe. Então, quando você obedece a Deus, quando você teme a Deus, quando você pratica essa fé, quando você pratica essa obediência, quando você pratica esse temor, você está realizando o quê? Essas obras que dão vida à nossa fé. Então, você não pode conceber, você não pode entender de outra forma. Infelizmente, nós estamos encarando o cristianismo hoje de uma forma muito apática, de uma forma não tão confrontativa. Simplesmente as pessoas dizem que têm fé, simplesmente as pessoas dizem que creem em Cristo, e nós temos essa afirmação como verdadeira para concluir que aquela pessoa é salva. E cadê as obras? Cadê os frutos? Não tem, então não tem fé. Não tem, então está perdida. Ah, mas isso é radicalismo. Não sei se é, eu sei que é um ensinamento bíblico. Se é radicalismo ou não, eu não sei. Eu sei que eu encontro na palavra do Senhor. Então, palavras, meus irmãos, palavras, meus amigos, não bastam. Dizer que tem fé não basta. Dizer que confia em Deus não é suficiente. A nossa profissão de fé, as nossas palavras, elas têm que vir obrigatoriamente acompanhadas com o quê? Com ações. Porque se isso não acontecer, a nossa fé é morta. É igual um corpo no qual não repousa um espírito. É um corpo morto, é um cadáver. Então, é essa vitalidade dessa fé operosa que Tiago ele destaca aqui. Tanto é que certo comentarista em relação a esse texto, ele diz o seguinte, sintetizando todo o ponto, ele diz, quando fé e obras andam juntas, temos vida. Quando fé e obras andam juntas, temos vida. Daí, repito, a vitalidade da fé. Portanto, meus irmãos, meus amigos, nesta oportunidade, nós consideramos 3 pontos, e só foram apenas 2 versículos. 3 pontos relacionados ao exemplo e à evidência de uma fé operosa. Nós vimos um exemplo de fé operosa, Raabe. Nós vimos a demonstração da fé operosa de Raabe e nós vimos a vitalidade de uma fé operosa. Mas a grande questão que se levanta, a grande pergunta que se faz agora é:
quais são as lições que nós podemos extrair para as nossas vidas? Quais são as ações práticas que nós devemos ter em relação a todas essas verdades? Separamos algumas delas aqui para que a gente possa considerar nessa parte final da nossa meditação. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, quão grande, quão misericordioso é o nosso Salvador, pois o nosso Salvador, ele nos salva, o nosso Salvador, ele nos salva, independente de quem nós éramos, independente daquilo que nós fazíamos. Eu vou repetir, quão grande e misericordioso é o nosso Salvador, pois ele nos salva, independente de quem nós éramos, independente daquilo que nós fazíamos. Esse é o exemplo que nós vimos aqui na vida de Raabe. Uma mulher cananeia, meretriz, mas mesmo assim, foi alvo da misericórdia, foi alvo da bondade de Deus em relação à sua vida. E foi assim também, meus irmãos, foi assim também, minhas irmãs, que aconteceu a cada um de nós que aqui estamos hoje salvos. Se não fosse a compaixão, se não fosse a bondade, se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não tínhamos esperança jamais, porque quem nós éramos? Pessoas mortas em delitos e pecados. O que é que nós fazíamos? Desobedecíamos constantemente a Deus, mas Deus, pela sua bondade, Deus, pela sua misericórdia, Deus, pela sua compaixão, nos trouxe para si pela fé em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. É por isso, meus irmãos, que a gente não pode perder a esperança em relação às pessoas que estão no mundo, porque tal qual as pessoas que estão no mundo, nós também estávamos na mesma situação. Não existe coração endurecido, não existe uma mente fechada, que a graça de Deus não possa mudar, que a graça de Deus não possa transformar. O exemplo de Raabe aponta para isso. Ela era uma meretriz, ela era uma prostituta, mas Deus se agraciou dela e fez com que ela experimentasse da sua salvação. Então, que grande estímulo nós temos de pregar, independente da condição da pessoa, independente das suas práticas, porque maior é a graça de Deus sobre a vida de cada um de nós. Então devemos aprender essa verdade, devemos aprender esse ponto. Segundo lugar, meus irmãos, minhas irmãs, essa salvação misericordiosa que nós estamos destacando do Senhor, ela deve obrigatoriamente ser demonstrada através de obras. A salvação misericordiosa que nós experimentamos da parte do Senhor, obrigatoriamente, ela tem que ser demonstrada em boas obras. E repito, em ações de obediência, em ações de temor e temor a Deus. As nossas obras nos salvam? Não, nunca salvarão. Mas as nossas obras comprovarão que nós somos salvos. Parece ser a mesma coisa, mas não é. Nós não somos salvos pelas obras, mas as nossas obras comprovam que nós somos salvos. Foi o que aconteceu aqui com Raabe, no temor que ela teve a Deus. E assim também deve acontecer a cada um de nós. Eu estranho, sinceramente falando, uma pessoa que se diz salva, uma pessoa que se diz remida, mas é resistente em obedecer a Deus, é resistente em se sujeitar ao Senhor. Eu temo que essa pessoa esteja se auto-enganando. E infelizmente, na eternidade, nós vamos ter várias pessoas auto-enganadas. Pessoas que pensavam que era salva, pessoas que pensavam que eram remidas, quando na verdade não era. E por quê? Porque não acompanharam a sua fé com as obras. Não vivenciaram a fé operosa. Mas isso, meus irmãos, isso, minhas irmãs, é uma realidade para cada um de nós. Nós somos perfeitos? Não. Mas nós devemos trilhar no caminho da perfeição. Devemos ter a disposição, devemos ter o interesse, devemos ter a motivação de andar em obediência, de andar em temor, pois se isso acontecer, isso é uma comprovação clara de que nós somos salvos e salvos em Cristo Jesus. A salvação é misericordiosa, com toda certeza, mas ela nos desobriga da sujeição a Deus? Não, em hipótese alguma. A salvação é graciosa, mas eu devo viver no temor e na obediência do Senhor para que eu possa comprovar que, de fato, eu fui salvo e salvo pelo Senhor. É a segunda lição. Em terceiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs,
Em muitos momentos da nossa vida, as boas obras de obediência, as boas obras de temor ocorrerão sob circunstâncias desfavoráveis. Obedecer a Deus em alguns momentos é difícil. Significa você ir contra todo mundo. Significa você ir na contramão do pensamento, da atitude das pessoas. Mas nós não podemos temer tal situação. Já pensou se Raabe tivesse tido esse temor? Não, eu vou perder a vida. Não, eu posso ser capturada pelo rei de Jericó. Não, ela arriscou a vida, mas obedeceu. E é assim, meus irmãos, é assim, minhas irmãs, que nós testemunhamos a fé salvadora que nós temos em Cristo Jesus. Em alguns momentos, nós seremos desafiados ao extremo, mas é assim que o nome de Deus, ele é exaltado nas nossas vidas. Então, não temamos circunstâncias, não temamos consequência, que pensemos como os apóstolos pensavam, antes obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Façamos disto a regra para as nossas vidas, independente da sociedade na qual nós vivemos, independente dos valores do mundo, mas nós iremos obedecer, iremos ter uma fé operosa para a honra e para a glória do nosso Deus. Mas não só isso, em último lugar, para os nossos amigos, para as nossas amigas, a fé salvadora, meu amigo, a fé salvadora, minha amiga, que opera ações de sujeição, que opera ações de obediência a Deus, ela é acessível a todas as pessoas, inclusive a você, contanto que você clame por Deus por elas. Há essa necessidade. Da mesma forma que Deus se agraciou de Raabe, não obstante ser uma cananeia, não obstante ser uma meretriz, Deus também pode se agraciar de todo e qualquer tipo de pessoa, mas Deus exige que essas mesmas pessoas clamem a Ele. Deus exige que essas mesmas pessoas se arrependam dos seus pecados. Deus exige que essas mesmas pessoas reconheçam Cristo como Salvador e Salvador das suas vidas. E assim, e somente assim, essas pessoas irão de fato experimentar da fé que salva, da fé que transforma, da fé que glorifica e glorifica a Deus. A parte de Cristo, isso é impossível. Não sei se vocês se aperceberam, mas o que condicionou a sobrevivência, ou o que foi condicionado à sobrevivência de Raabe, era o fato dela colocar lá uma fita vermelha, uma fita escarlate na sua casa, para que aquilo pudesse identificar que ela foi a pessoa que abrigou os emissários, e por isso ela de forma nenhuma poderia ser morta. E aquilo ali, meus amigos, aquilo ali, minhas amigas, já apontava para Jesus Cristo, o sangue do Senhor Jesus Cristo. O sangue de Cristo que está nas nossas vidas nos impede de recebermos o juízo de Deus, nos impede de recebermos o castigo do Senhor. E se você tiver esse sangue na sua vida, se você for marcado com esse sangue, a exemplo do que aconteceu com Raabe, a exemplo do que aconteceu com os familiares de Raabe, a sua vida vai ser poupada na eternidade. Então aquilo ali já apontava para Jesus. E você pode experimentar dessa mesma bênção se você reconhecer a este Jesus na sua vida. E é esse o apelo que nós fazemos a vocês, para que vocês se curvem perante Cristo, para que vocês clamem pela graça de Cristo, e assim vocês possam receber e experimentar a salvação de Cristo que transforma vidas, vidas e vidas para a glória do Senhor. Portanto, meus irmãos, meus amigos, que Deus ele nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra em nossas vidas. Em fevereiro, se Deus assim permitir, quando nós voltarmos para Tiago, a gente vai ver o cuidado que a gente vai ter com a língua, ou que a gente deve ter com a língua. De certa forma, são outros aspectos relacionados às obras que nós temos que confirmam a nossa salvação. Mas, pelo menos até aqui, que nós consideremos isso com seriedade. Ser cristão não é só teoria. Ser cristão não só é título, não só é ter título. Ser cristão não só é ter nome. Não, ser cristão é ter vida, é ter atitude, é ter comportamento. E é disto que o Evangelho de Cristo está precisando nos nossos dias. Então que nós clamemos a Deus, nós que somos crentes, por graça, por misericórdia, para que a nossa fé, a nossa confiança sejam acompanhadas por obras, e assim Deus ele venha a ser glorificado através das nossas vidas. Então que Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.
Que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno e bondoso Deus, o poder, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre.